Hey guys, what's up? Finalmente nós vamos começar a nossa quarta aula da nossa websérie de inglês com textos. Essa que é a nossa aula de análise textual e como sempre eu preciso reforçar. Se você caiu aqui sem paraquedas, meu vídeo apareceu aí do nada para você, é importante que antes de você fazer essa aula, que é essa aula de análise textual, que você aplique o método que eu ensino, que eu compartilho aqui no meu canal, de como estudar inglês com texto, né? Porque não é só você sentar, ficar lendo o texto, ficar ouvindo e aí magicamente um milagre vai acontecer na sua cabeça e você vai aprender todo aquele vocabulário, aquela estrutura. Então existe um método, existe um passo a passo que facilita e é um método natural, como a gente aprende de verdade de acordo com neurociência, usando recursos aí da PNL, Stagiário Superior, enfim, tem muita coisa bacana aí para você aplicar usando o método que eu ensino, tá bom? Então, se você não sabe que método é esse, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te direcionar para esse vídeo que eu explico detalhadamente o método de como você estudar. Além disso, também aqui na descrição desse vídeo tem um link para o texto, para esse texto que a gente vai fazer análise agora. É um vídeo, na verdade, que você também tem a possibilidade de baixar um MP3 desse vídeo, e nesse vídeo que está aqui no canal do YouTube, você consegue assistir ele com as frases ditas em inglês e com a sua tradução embaixo, então isso facilita o seu aprendizado, tá bom? Então procura aqui na descrição do vídeo que você consegue ter acesso a todo esse material. E antes de dar continuidade, eu preciso te perguntar, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, vai lá, corre, se inscreve no canal rapidinho, ativa o sininho, porque assim você garante que você vai receber todo o material, todas as aulas que eu estou sempre postando aqui, tá bom? Conto com você. Então, vamos lá começar a nossa aula? Bem, vamos começar aqui então pela gramática. Aqui a gente vê que a gente já está no nosso quarto texto, a gente já começa a avançar um pouquinho nos conteúdos, já não é mais aquela coisa de verbo to be, aquela coisa básica, a gente já começa a introduzir conteúdos mais interessantes aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho o verbo can, que é o nosso verbo poder, né? Ele é o que a gente chama de verbo modal. Bem, qual é o objetivo de você utilizar o can? É exatamente para você perguntar se alguém pode fazer, ou se você pode, se alguém pode fazer algo, ou se ela sabe fazer alguma coisa, se ela tem a habilidade, ou se ela tem se há uma possibilidade daquilo ser feito. Por exemplo, aqui nessa frase a pergunta era: Can I ask you a question? Eu posso te fazer uma pergunta? Se eu não me engano, era mais ou menos isso que estava no texto. Então ele está pedindo uma permissão. Eu posso te fazer uma pergunta? E aí você pode usar, observe que aqui nesse caso está sendo feita uma pergunta. Se a frase fosse afirmativa, seria I can ask you. Eu posso te perguntar. Como é uma pergunta, seguindo a regra do inglês, quando eu faço uma pergunta utilizando o can, o que eu faço? Eu coloco o can na frente do sujeito. O sujeito aqui é o I, é o eu. Então, se você observar, as ordens aqui foram alteradas. Deixa eu marcar aqui para você perceber. Ó. Na afirmativa, I can. Na interrogativa, can I. E isso se repete com todas as pessoas. Se fosse você pode? Can you? Se fosse ela, can she? Se fosse ele, can he? Então, observa o padrão da língua. Isso é o que eu sempre falo para os meus alunos. Quando você entende o padrão da língua, esse padrão se repete. Isso aqui é um verbo modal. Isso vai se repetir com todos os outros verbos modais. Will, would, could, should. Então, pega o padrão da língua e quando você pegar, mesmo se você não tiver aprendido aquele conteúdo, sua mente, seu cérebro automaticamente já vai entender a lógica por trás do idioma. Porque por mais que não pareça, o inglês tem lógica e tem sentido sim. Beleza? E aí depois, how many students are? Bem, o que é esse how many? Esse how many, ele significa, gente, quanto. Quanto. Todas as vezes que você quer perguntar quantas pessoas tem, quantos alunos tem, quantos carros você tem, quantos filhos você tem, você vai usar o how many. E eu quero só chamar a sua atenção aqui, porque também tem o how much, que também é quanto. Então, qual que é a diferença de um? Qual que é a diferença do outro? Bem, o how many a gente utiliza com substantivos contáveis. Deixa eu colocar aqui para você, ó, contáveis. E o de baixo, o how much, a gente usa com substantivos incontáveis. Bem, o que é substantivo contável? O que é incontável? Substantivo contável, como o nome já diz, é tudo aquilo que você consegue contar. Então, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Incontável é aquilo que você não consegue contar. Por exemplo, açúcar. Você consegue contar açúcar? Não. Você pode contar o quilo da açúcar, você pode contar o pacote de açúcar, os potes de açúcar, mas o açúcar em si você não consegue contar. Então, aquilo que você não consegue contar, a gente chama de incontável. E aquilo que você consegue contar, que como se fosse pedaços, se fosse peças, se fosse
coisas assim palpáveis, o açúcar é palpável, mas se você for observar, são grãos, é muito difícil você contar 2 açúcares. Que quantidade é essa? Você não consegue contar isso, entende? Então, todas as vezes que você está usando como um substantivo contável, como é o caso de estudantes, um estudante, 2 estudantes, eu vou usar o how many. Quando o substantivo é incontável, eu uso o how much, tá bom? Então, isso daí que eu quis trazer para você. Quando tiver mais casos, eu vou trazer mais exemplos para vocês, porque isso é um assunto interessante que a gente precisa sempre estar fixando para garantir o aprendizado. Alright? Então, bora continuar aqui. What does he teach? A gente já viu o simple present. Esse daqui é o simple present, ou seja, é uma estrutura de frase no presente. A gente já viu isso algumas vezes. Aqui o que aconteceu é que ele está fazendo uma pergunta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, I work. Observa que a frase está no presente, né? Eu trabalho. Presente, afirmativo. Se eu quero falar você trabalha, you work. Se eu quero falar ele trabalha, he works. He works. O que aconteceu aqui? Eu acrescentei o Szinho, gente. Deixa eu marcar aqui para você, deixar bem claro para você. Acrescentei o S. Então, a regra diz o seguinte. Quando você está fazendo frases na afirmação no presente, e for terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa? He, she. E o it, você precisa acrescentar o S. Existem algumas variações que às vezes é o S, às vezes é o ES, às vezes é o IES. À medida que aparecer, eu vou mostrando para você. Então, a regra diz isso, que eu tenho que acrescentar o S, o ES ou o IES, tá? Isso na afirmação. Agora, quando eu estou fazendo uma pergunta, uma interrogação também no presente, eu devo usar os auxiliares do ou does. Do ou does. O do, ele vai com essas pessoas aqui, ó. I, you, we and they. E o does vai com essas pessoas. Opa, he, she e o it, tá? Ele vai com essas pessoas, he, she e o it. Bem, se você observar a frase aqui, eu estou falando o quê? Ele. Então, ele é he. Por esse motivo, eu usei o does. A regra diz o seguinte, numa pergunta, ou eu uso do, ou eu uso o does, e isso vai depender da pessoa. I, you, we, he, she ou they, tá? E aí, eu tenho que lembrar o seguinte, quando eu faço a pergunta, o verbo volta para a sua forma básica, ou seja, ele deixa de ser conjugado. Olha aqui o teach. Se eu fosse falar ele ensina, ele dá aula, eu falaria he teaches. He teaches. Por quê? Porque o verbo to teach, ele é terminado em CH. Aí a regrinha diz que todos os verbos que são terminados em CH, eu tenho que acrescentar o ES. Então, na afirmação fica he teaches. Mas, quando eu faço uma pergunta, eu tenho que colocar um auxiliar na frase, né? Eu coloco ele aqui antes do sujeito, ó, does antes do sujeito. Por eu colocar esse auxiliar, o verbo, então, volta para a sua forma básica. Então, foi isso que aconteceu aí nessa frase. Se você não domina muito bem esse conteúdo, eu tenho uma aula completa aqui de Simple Present, ensinando a conjugar os verbos no presente simples, tá? Tá aqui na playlist Aulas Completas, curso de gramática essencial. Dá uma olhada lá, que é uma das primeiras aulas, acho que é a 7ª, 8ª, não lembro direito. E aí lá eu explico detalhadamente como conjugo o verbo com todas as pessoas, frases afirmativas, interrogativas, negativas. Então, lembre-se que essas minhas aulas, elas conversam com essas minhas outras aulas que já estão gravadas aqui, tá bom? Então, uma vai te ajudar, vai complementar o conteúdo da outra. Bem, aqui eu trouxe alguns vocabulários para vocês. São vocabulários simples, mas que talvez passe despercebido, ou que você não tenha notado ainda, ou observado o sentido. Porque às vezes tem palavras que têm um significado, mas dentro daquele contexto acaba ganhando um outro significado. Então é sempre bom a gente estudar contexto, com filmes por causa disso. Porque você vai ver isso em contextos, em situações que aí facilitam o aprendizado. Então aqui, por exemplo, eu tenho questions, que pode ser perguntas, questões. Depois eu tenho to start, que é começar ou iniciar, é o verbo, né? Começar ou iniciar. O 5 o'clock. Aqui, todas as vezes quando eu quero falar horário, horas, e é em ponto, eu uso essa expressão aqui, ó, o'clock. O'clock. Esse o'clock significa em ponto. Então, se eu quisesse falar 2 em ponto, 2 o'clock. 4 em ponto, 4 o'clock. Tá? Então, todas as vezes que eu estou falando em ponto, você vai falar dessa forma. Existem outras formas de você falar horário, por exemplo, se eu quero falar 4:15, você vai falar 4:15, 4:20, 4:20. Existem
Putz, existem milhares de formas de você falar horários em inglês, ó, falar as horas em inglês, mas eu gosto sempre de ensinar a forma mais básica, uma forma que eles usam. Eles falam igual no português também, 4h15, 4h15, 4h20, 4h20. Ah, existe o quarter, existe o half, mas essa é uma forma para você pegar de início assim que vai te ajudar mais facilmente. À medida que a gente evolui, eu vou trazendo esses outros exemplos de formas mais complexas de se falar, complexas, digamos assim, né? De você falar as horas. O free, que pode ser livre, disponível, e aqui no texto ganhou no sentido de gratuito, que também pode ser gratuito, tá? Depois eu tenho subjects, que pode ser assuntos, matérias, disciplinas. Aqui foi com o sentido de matéria escolar. Depois eu tenho history, que é a matéria história, tá? É diferente de story, tá? São coisas diferentes. É igual no português, o história e o história, né? Um é para história de vidas reais e um é para historinhas, contos, digamos assim. Aqui também tem o history e tem o story. Math, que é matemática, e depois English, que é a matéria inglês. Right? Vamos continuar aqui. Ah, e agora o foco na pronúncia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bem, aqui eu quis chamar mais a sua atenção na pronúncia, na questão do connected speech, no linking, enfim, que é quando você junta uma palavra a outra. Isso é uma coisa que tem muito no inglês. Né? A gente aprende que ask you. Só que quando eles falam, eles juntam ask you, vira uma palavra só. Por isso que eu marquei aqui de vermelho as duas, o final do ask e o início do you, porque eles juntam. Isso é uma coisa muito comum no inglês e a gente precisa estar acostumado. Porque às vezes você pode estar esperando um som, mas por ter conectado uma palavra ou outra, acabou ganhando um outro som. Aqui eu tenho of course, eu quis chamar a sua atenção por of, porque ele tem som de V, of. Se você for falar off, é esse off de desligar, digamos assim, turn off, desligue, né? Então cuidado para essa diferença. Então esse um F só é som de V, of course. Depois eu tenho in your. Mais uma vez, é o link, é a conexão in your, ok? Então fique ligado nessa conexão, porque é algo muito comum, in your. Depois, mais um connected speech aí, what time. Ao invés de você falar what time. À medida que você vai progredindo, você vai ficando mais atento a esses sons, o seu ouvido consegue capturar melhor os sons, então isso vai ficando mais fácil para você também. Alright, guys, então esses foram os pontos importantes que eu achei interessante trazer aqui para a nossa aula de análise gramatical, a nossa análise, que não é mais só gramática, né, porque eu trago também expressões, gírias, pronúncia, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, chama os coleguinhas, amiguinhos, contatinho, doguinho, chama todo mundo para se inscrever no canal. Tô contando com você, ok? So, that's it. See you. Bye, bye.